Flamengo tem um jogo grande quinta-feira. Seja bem-vindo ao canal ASR Fla e vamos ver aqui como o Flamengo tem que tratar essa rodada da Libertadores e ganhar, fazer um placar elástico, porque a gente depende desse jogo e esse jogo é muito importante. É tudo ou nada. A verdade é essa. Tem um corte do F360, crédito de imagem a ESPN Brasil, Grupo Disney, o link é abaixo na descrição e vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal, né? Se você não for inscrito, canal ASR Fla, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like e ajuda a gente demais. Vamos ver, porque o Felipe tem que entrar afiado e com um time focado, sem deslizes e vexames, porque a gente precisa muito desse resultado. Eu já dei meu resultado, 3-0. O que você acha? Vai ser quanto? Ó, a gente tá em terceiro, Central Córdoba já assumiu com 11 e a gente vai chegar nesses 11 também. Vamos se classificar em primeiro ainda. Bora lá. Vamos seguir no Rio e ainda seguindo com um time que também vai precisar vencer amanhã. O jogo será nesse estádio, com outras cores, mas de certa forma com o mesmo ambiente, a mesma urgência amanhã. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo. Rapaz, ontem o Táchira até empatou o jogo, mas o Central Córdoba fez o segundo e venceu a partida, né? Vamos dar uma olhada no grupo, pode colocar na tela a situação do grupo, a chave do grupo do Flamengo. Central Córdoba tem 11 pontos, a LDU tem 8, o Flamengo tem 5 e o Deportivo Táchira, o saco de pancadas, tem 0. Então, a Central Córdoba venceu o Táchira ontem, foi a 11. Amanhã, Maracanã, 9h30, transmissão da ESPN e do Disney Plus. 11, exclusivo. 11 é o máximo de pontos que o Flamengo pode chegar. Sim. Não é isso? Aqui o Flamengo pode chegar. Só que amanhã o jogo é decisivo. O Eugênio, não tem muito pra onde olhar, né? Assim, tudo bem, a torcida já sabia, já imaginava que o Central Córdoba ia vencer o Táchira. Claro, ainda acho que havia aquela esperança de que vai que tropeça, né? Sei lá. Uhum. Mas esse cenário já estava meio desenhado desde há 2 semanas, né? Enfim, de qualquer forma, esse jogo aí quinta-feira, amanhã, no caso, 9h30, transmissão, repito, exclusiva nossa, ganha contornos dramáticos, hein, Eugênio? Final de Copa do Mundo. Ô, louco! É isso. Pro Flamengo Pensando em Libertadores, precisa ganhar o jogo, pô. Se não ganhar, complica muito tudo, porque, olha só, na última rodada, a LDU enfrenta o Táchira em casa. Se o Flamengo não vence aqui amanhã, eles podem fazer aquele jogo ok, um empate serve para os dois, beleza? Um empate serve para os dois, e aí já era. Então tem que fazer o dever, não só amanhã, como o jogo, né, da última rodada contra o Táchira, que aí é para ganhar e golear, para fazer saldo, se estiver precisando de saldo e tal. Acho que nem vai precisar muito, porque os dois se enfrentam, né? Então vai tirar saldo do outro, para pegar pelo menos o segundo lugar no grupo. O Flamengo deixou a situação chegar onde chegou, especialmente quando perdeu em casa pro próprio Central Córdoba, que merecidamente é o líder do grupo. O Central Córdoba vai a 13 pontos, ele na primeira rodada empatou com a LDU em casa num jogo que merecia vencer, criou para vencer, mas não venceu, e é o ponto que ele perdeu, né? Poderia estar com 15 pontos agora, está com 13. Dentro da comparação do Eugênio. Fora isso, é um time que está com 11, desculpa, está com 11 pontos o Central Córdoba, 13 não, 11 pontos. Depois ele vai conseguindo ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo e chegar numa condição muito favorável para essa última rodada, praticamente classificado o Central Córdoba. Desculpa, professor. O Eugênio falou de final de Copa do Mundo, eu acho que é pior. Porque final de Copa você pode empatar e ter uma chance nos pênaltis, como a Argentina fez contra a França. O Flamengo não pode empatar, o empate é catastrófico em qualquer um dos 2 jogos. Agora tem um lado a favor. A bola que o Flamengo tem, que é suficiente para passar bem por esses 2 aí, com uma certa LDU bem mais complicado, mas numa dividida entre Flamengo e LDU, em condições normais de temperatura e pressão, e sem altitude, eu sou Flamengo. Eu concordo, é a bola que tem, mas que não tem mostrado nessa Libertadores, a né? Porque oscilação chega num péssimo momento. A gente fala de uma campanha
que é ruim, mas de desempenhos que condiz com essa campanha. Acho que a gente não pode falar de uma grande... Para mim, o Flamengo até agora, eu não acho que é a situação mais delicada entre os brasileiros. Você tem um grupo da morte e a chance de um deles acabar ficando pelo caminho é considerável. Eu acho que ainda o Flamengo, eu apostaria na classificação do Flamengo e na vitória nesses próximos 2 jogos. Mas mostrando algo que ainda não mostrou. Mas assim, se a gente analisar o que foi até agora, para mim é o brasileiro que mais decepciona na Libertadores até aqui. Embora, para mim, é um dos favoritos ao título ainda. Eu não vou mudar em relação a isso. Lógico, só deixaria de ser se não conseguisse essa classificação. Mas ainda vejo pelo potencial, eu concordo com você, professor, é o potencial que ele tem, a bola que ele tem, que já demonstrou nesse ano sob o comando do Felipe Luiz, não na Libertadores. E acho que também o momento de oscilação com o Felipe Luiz chegaria, isso é um fato, é um trabalho, né, ainda recente, é um treinador jovem que para ele também é uma primeira experiência, também vai acertar, vai errar, mas tentar entender o momento das individualidades também, né? Por que o Gerson cai tanto também na última partida, se o físico pega para o Flamengo nesse momento com o Arrascaeta, o Pedro ainda voltando, mas também não 100%, lógico, parado durante muito tempo com uma grave lesão. Ele tem um grupo muito qualificado até para você identificar essas baixas e fazer alterações. Então, é o momento do Felipe Luiz de identificar quem que está 100% ali, porque hoje o jogo vale muito. Ô Eugênio, puxando esse gancho da Mari, olhando para o campo, né? Olhando para o que a LDU vai levar para o Maracanã e para o que o Flamengo levará também amanhã para campo, né? Olhando para a bola, para o que o Flamengo vai precisar apresentar em campo amanhã para vencer o jogo. Apenas 3 gols até aqui na Libertadores, né? Um ataque discreto do Flamengo na fase de grupos. Inclusive no jogo em que atuou no Maracanã, na Libertadores, perdeu, né? Para o Central Córdoba. Ele vai ter que ser o Flamengo no seu melhor, o Flamengo que lembre a goleada sobre o Corinthians ou a goleada sobre o Juventude, um time com muita intensidade, com muita força, com muito vigor físico, para funcionar o esquema do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo, o que ele sentiu em Libertadores e sentiu em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, é um desgaste físico que não tem permitido a equipe colocar em prática o futebol que normalmente coloca, que é um futebol de muita imposição física, de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola e rapidamente trocar passes para chegar ao gol. E o Flamengo sentiu isso. Então a gente viu, por exemplo, contra o Bahia, os 15 minutos iniciais muito fortes. O Flamengo fez o gol ali, com 7. Um gol de cabeça do Arrascaeta. E depois caiu de produção. E depois foi levando o jogo assim, em banho-maria, até ele terminar. Porque era como dava. Então, como alguns jogadores foram poupados contra o Bahia, se imagina que o Flamengo possa ter guardado forças para, no jogo de amanhã aqui com a LDU, mostrar um nível de rendimento mais próximo do que está acostumado, do que a gente sabe que o Flamengo pode render. Eu acho que é muito da parte física. Agora, do outro lado, tem um time que possui na defesa a sua maior fortaleza. A LDU é um time que sofre poucos gols. Na temporada, a média de 0,6 por jogo. E isso dificulta o trabalho do Flamengo, que vai precisar, para ficar tranquilo, fazer 2 gols. Ganhar por mais do que 1 de vantagem, para superar a própria LDU no saldo e ir para a última rodada mais tranquilo. Tirando também saldo da LDU. Então, essa é uma questão importante, porque do outro lado vai ter um adversário que vai jogar muito na transição, buscando passe longo para usar o Arce, que é o seu centroavante, o paraguaio, como pivô e a partir daí aproximar outros jogadores perto dele, e vai se fechar. É muito difícil entrar pelo meio da defesa da LDU, que é por onde o Flamengo joga muito, né? Se a gente olhar, o Flamengo constrói muito com a infiltração do Arrascaeta. Ele vem da intermediária, tabela ou com Gerson, ou com Pedro, ou com Cebolinha, e invade a área para finalizar. Uma principal característica de criação ofensiva. O Arrascaeta se transformou no elemento, entre aspas, surpresa, que vem de trás, pisa a área e tem feito os gols. Fez até de cabeça contra o Bahia. Então, essa infiltração por dentro que normalmente os adversários da LDU não costumam fazer.
Aí vai precisar o Flamengo fazer com toda a qualidade que possui, com toda a força que possui, com toda a intensidade. E para isso o time precisa estar fisicamente melhor do que esteve nas últimas partidas. E isso ficou muito nítido no empate com o Central Córdoba, né? Que fisicamente o time não conseguiu reagir ao mesmo nível de força que o adversário impôs. Essa é a grande questão para o jogo de amanhã. E vai precisar mais do que nunca, né? Vai precisar redobrar a atenção. Não pode, por exemplo, dar o mole que deu contra o Central Córdoba. Porque a LDU é um adversário ainda mais qualificado que o Central Córdoba para te pegar no contra-ataque. Alex Arce é o Haaland paraguaio. A gente fala muito do que o Flamengo tem que fazer ofensivamente, mas também é bom ter um belo respeito defensivo com esse time da LDU. Vai trabalhar com a bola do jeito que gosta, né? Felipe Luiz tem pontuado muito isso, né? Os adversários que conseguem tirar o Flamengo da zona de conforto são aqueles que tentam pressionar um pouco mais e não deixar o Flamengo tão à vontade com a bola. É um time que trabalha muito bem por dentro, mas tem qualidade também pelos lados. O Mário, não tem sido uma característica da LDU essa pressão alta. É claro que amanhã eles podem tentar fazer. Nos jogos que eu acompanhei, vários agora recentes da LDU, eventualmente eles até sobem, inclusive contra o Flamengo lá na altitude, eles fizeram isso. Sobem um pouco a linha de marcação, mas não é para fazer aquela pressão. Sim. Para tentar recuperar a bola, é para bloquear mais as linhas de passe e tal. Mas normalmente é um time que baixa para proteger a entrada da área, para ninguém infiltrar pelo meio. A LDU amanhã tem uma dúvida sobre o zagueiro Ricardo Adeu, haitiano, que sofreu uma lesão leve no aquecimento do jogo com o Tátira, uma lesão muscular, 1,1 centímetros. Então será reavaliado. É um jogador importante não só na marcação, como também no lançamento, porque ele é que faz a maior parte dos lançamentos para o Arce, e a LDU joga muito em cima disso. E não vai ter o Brian Ramírez, que é o jogador que joga pela ponta direita. É o jogador canhoto que dribla, vai para cima, o que faz mais passes para o Arce. Esse jogador foi expulso no jogo com o Tátira e está fora. E deve ter a volta do goleiro Alexander Domingues, que é o titular da equipe, é o capitão da equipe, é o líder do grupo, que terminou a suspensão dele. Ele estava suspenso em jogos de Libertadores por uma confusão em que ele se envolveu no ano passado, e o último jogo de suspensão foi com o Tátira. Então ele pode jogar, mas pode ser que o Gonçalo Vale seja mantido, porque a avaliação é positiva das atuações dele na Libertadores enquanto o Domingues estava suspenso. E só para lembrar, né, que a gente não tocou nesse ponto, se perder amanhã, o Flamengo está eliminado da Libertadores, não tem mais chance nenhuma de classificação. Drop the mic, né? Com essa que o Eugênio se despede do Futebol 360. Mas é a verdade, né? O Eugênio é enfático. Verdades sejam ditas. Foi enfático na abertura e é enfático no encerramento, mas é isso. Realmente esse é o cenário do jogo. Vai pegar um solzinho aí, Eugênio. Tá um céu azul maravilhoso, coisa boa. Um beijo em todos aí, bom final de programa. Valeu. Aqui em São Paulo tá frio. Né? Hoje foi difícil um pouquinho para levantar. Tá frio. Aqui no estúdio, né? Também. Aqui dentro também, né? Mas a Mari tá com frio. Quem diria, hein? Penúltima rodada, quem diria que a gente ia falar isso da possibilidade do Flamengo estar fora? Não, assim, precisando jogar a vida na penúltima rodada. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Aquela história de vexame, não sei o quê. Mas assim, cara, assim, seria bem... Sabido disso, o Flamengo deu emoção a essa quinta rodada da fase de grupo da Libertadores. Na verdade é essa. A gente vai ter que vir afiado, focado, como sempre, né? Não naquela pegada de salto alto contra o Central Córdoba. Tem que respeitar. E o que você pode fazer para respeitar uma equipe como a LDU? Fazer gol, jogar ao máximo, mostrar em que nível ela se encontra. É isso que a gente tem que fazer. O Flamengo deu emoção. Se a gente chegasse agora nessa altura desse campeonato, já classificado, lutando para ser primeiro, com 15, 16 pontos, teria emoção, não tanto quanto agora. A verdade é essa aí. Vamos pensar pelo lado positivo, a verdade. O Flamengo vai entrar sem o Pulgar, sem o Alan, né, que é o reserva direto do Pulgar, e o Gerson joga. O Gerson só não joga contra o Botafogo no final de semana. E, cara, a gente tem que entrar pensando
como se fosse aquele jogo lá contra o Corinthians aqui que a gente veio pra jogar depois de ter ganho lá no Maracanã, Copa do Brasil ano passado, e não fazer aquela lambança que o Bruno Henrique fez, meteu a chuteira as travas na cabeça do Mateuzinho. Não podemos perder ninguém, jogar afiado. E eu vou estar aqui, cara. E a nação vai estar junto, torcendo do início ao fim, pensando positivo. É verdade. E o Arrascaeta, cara, ele tem que jogar o que ele sabe. Pedro, tem que ver qual que é a situação, em qual real o Pedro tá, né? Porque ele não tá entrando mais titular. Depois que ele começou a entrar titular, é engraçado. O time não desenvolveu muito. Não sei o porquê, foi pura coincidência ou tem alguma coisa a ver. Deixa ele para entrar sempre no final ou no segundo tempo, 20, 30 minutos antes, algo do tipo. Vamos entrar com o time completo, que ninguém tenha um déficit de físico, né? Plata não vai dar para jogar. Quem que a gente vai entrar? Vai entrar Bruno Henrique, Michael, Gerson, Arrascaeta no meio, De La Cruz e Everton Araújo. Os dois Léo, Alexandro e Wesley. E Rossi, essa é a equipe que vai estar lotado. E a gente vai estar dando pressão, porque o Maracanã já tá com quase todos os ingressos vendidos. Meu, vai ser um jogaço, é verdade? E é fácil, né? Como sempre, os comentaristas falando que o Flamengo, nessa altura do campeonato, pelo que pode jogar, é uma decepção. É verdade, mas é muito fácil falar agora. Porque se tivesse dado certo lá contra o Central Córdoba, que a gente perdeu por 2-1, tivesse ganho com um reserva que tirou 3, o Gerson, do Pulgar e o Wesley naquela, que era o miolo ali da Motorzinho. O Motorzinho na realidade é o conjunto, porque quando você tira uma peça fica diferente, porque ainda sobrou De La Cruz e Arrascaeta. Mas acontece. A gente não respeitou naquele dia, né? O Flamengo não respeitou. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Como aconteceu também lá na Argentina. Era pra ter respeitado o time. Era pra gente ter ganho do mesmo jeito. Mas agora vamos entrar pianinho, caladinho. Vamos mostrar serviço. Entrar sem falar nada e mostrar em campo que a gente pode. Agora é tudo ou nada. Não é Copa do Mundo, é tudo ou nada. Porque se a gente empatar já não fica muito bem pra gente. A gente tem que ganhar. No mínimo 2-0 já tá bom. Mas meu placar são 3-0. É isso aí. Até lá. Vai dar certo. Sem nenhuma coisa errada, um vexame, algo assim. O vídeo é isso aí. Se gostou do vídeo, já meta aquele dedo no like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, compartilha com a geral, comenta, diz aí qual vai ser o placar, o que você acha, o que eles falaram aqui, o que eu tô falando, se eu tô falando besteira também. Mas tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.